havendo um número legal de forma regimental, declaro aberta a presente sessão por videoconferência do Justiça do Rio Grande do Norte. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Ata das sessões virtuais de 22 a 25 de junho e de 29 de junho e 3 de julho, bem como a ata da sessão por videoconferência do dia 1º de julho. Se há algum destaque, se há alguma observação a ser feita. De acordo. Então, aprovada. Quero fazer só observação na ata do dia 1º de julho, na proclamação do agravo interno no mandado de segurança 0808333, a relatoria do desembargador Amilcar Maia, vamos alterar de unanimidade para ficar por maioria, tendo em vista a modificação do voto do desembargador Ibanez Monteiro, no PJE, antes do término daquele julgamento, porém não atualizado no painel referido no sistema. Está fazendo essa observação porque no sistema se colocou a unanimidade e teve um voto divergente no PJE. Feito esse registro, aprovado com essa correção. Registros iniciais, quero registrar as ausências dos desembargadores Amaury Sobrinho, Guilhermando Mota, Virgílio Macedo Júnior e Maria Zeneide Bezerra, na presente sessão, em razão do gozo de férias dos eminentes colegas. Vamos para os julgamentos. O primeiro processo da pauta, eu sou impedido e não estou presente o desembargador Virgílio nem o desembargador Amaury, passa a presidência à desembargadora Judite Nunes. Pronto. Estou dizendo que eu assumo a presidência com muita honra e chamo o mandado de segurança da relatoria do desembargador Amilcar Maia, que tem por impetrantes Apolinária Maria de Oliveira, Maria de Fátima Souza Teixeira, Maria de Lourdes Cabral Bezerra, e o advogado é Felipe Monerá Solon de Pontes, e outros. E impetrado é o presidente do Tribunal de Justiça. Como eu disse, é da relatoria do desembargador Amilcar Maia. Se estiver em mesa, excelência, pode relatar. Se for relatar, se o advogado dispensar, ele terá 15 minutos para fazer a sustentação oral. Senhora presidente, antes de iniciar a discussão sobre o processo, o advogado conversou comigo. Esse processo, apesar de já registrar um precedente, em matéria bastante semelhante, poder igual a um processo da relatoria do desembargador Glauber, que, inclusive, à época, eu cheguei a pedir vista desse processo, para melhor examinar a situação. Entretanto, o advogado, ao conversar comigo em sistema de teleconferência, ele alertou que no processo do desembargador, da relatoria do desembargador Glauber, havia pendência de um julgamento de embargo de declaração da matéria da qual ele entendia que no acórdão não foi tratada, uma matéria importante que, segundo o advogado, deveria ser apreciada pelo tribunal. A fim de que a própria discussão não ficasse, digamos assim, superficial sobre a matéria, e o advogado está presente, pode até esclarecer sobre essa natureza, apesar do processo estar em mesa, acho mais conveniente até esperar essa apreciação dos embargos do desembargador Glauber. Já como disse, a matéria ora tratada é igual a um mandado de segurança no qual Sua Excelência é o relator. É matéria que se diz respeito àquelas questões dos servidores do tribunal afetados pela decisão do Supremo, sendo que alguns estão em situações diferenciadas. São poucos, mas tem alguns. Qualquer coisa, o advogado pode fazer o esclarecimento a respeito. Excelentíssimos desembargadores, um bom dia. Esse caso, ele deriva daqueles 45 mandados de segurança que foram inicialmente ajuizados contra a decisão da presidência que exonerou os servidores públicos, certo? Os senhores bem conhecem, esses mandados de segurança foram providos por questões procedimentais, eles voltaram para ser redecididos pelo presidente. O presidente concedeu a esses servidores a estabilidade do artigo 19 da DCT, mas não a efetividade no cargo público, para todos os 45. Sendo que alguns deles, um grupo de 8 mais especificamente, eles ingressaram no Tribunal de Justiça
como escrivães judiciais efetivos antes de 88, certo? Então, a eles não se aplica aquele artigo 232, parágrafo 2º, da lei de organização judiciária, que foi objeto de impugnação na lei 2433, certo? Nós ajuizamos 3 mandados de segurança com esses 8 servidores. Um desses mandados de segurança teve a decisão no mérito proferida, relator para a Corte do Glauber, e nele o tribunal ele discutiu muito essa questão, se eles teriam direito à efetividade ou estabilidade, certo? Mas poucos discutiu com relação a qual cargo que eles teriam direito à efetividade. O debate ele já estava muito intenso com relação à efetividade e estabilidade, e a questão do cargo não ficou muito clara, certo? No caso dos recurseiros, que eles teriam efetividade no cargo de escrivão judicial, e não de técnico judiciário, com base em 2 fundamentos, que haveria transposição se houvesse um reconhecimento no cargo de técnico judiciário, e que a interpretação conforme dada pelo ministro Marco Aurélio, né, em 2433, artigo 231, parágrafo 2º, impediria a efetivação, uma vez que eles ingressaram sem concurso público, certo? No processo do desembargador Glauber, foi um posto de embargo de declaração, por motivos que precisam ser abordados também nesse processo, que é o quê? Primeiro, houve uma equipe com relação à compreensão do significado jurídico de transposição. O que era transposição? Transposição era uma forma de provimento derivado que existia antes de 88, pelo local, um servidor que ocupava funções de menor complexidade era alçado a um cargo de maior complexidade, certo? A ascensão era a figura mais evidente da transposição de 88. Mas não há transposição entre o cargo de escrivão judiciário e técnico judiciário. Ambos são cargos com o mesmo nível de complexidade, ou seja, funções acessórias de vara judicial, auxiliar o magistrado no desempenho das funções jurisdicionais, especificamente nas questões de ordem administrativa. A lei complementar 165 é bem clara em descrever as funções do escrivão e do técnico. O técnico ele foi criado para suceder o escrivão. É uma nova nomenclatura, uma denominação de cargo que já era muito antiga. O nome escrivão ele deriva das ordenações jurídicas. Então, não há transposição. Na verdade, o que há é uma sucessão de cargos. E os servidores que ocuparam, e nesses esportes, os servidores que ocupam um cargo sucedido, eles são enquadrados no cargo que sucede. O segundo, o artigo 231, parágrafo 2º, não se aplica à situação desses servidores. Porque como eles já estavam no Poder Judiciário, anos de 88, como servidores efetivos de provimento válido, e isso foi reconhecido no mandato de segurança, eles não entraram de forma irregular e foram estabilizados por norma transitória da Constituição. Não, isso é a situação dos outros servidores. Esses entraram, foram efetivados em 88, segundo as leis vigentes, de forma válida. Se eles foram efetivados de forma válida antes de 88, a situação deles é do 231, parágrafo 1º, não parágrafo 2º. E o 231, parágrafo 1º, é categórico. Os titulares do cargo de escrivão passam a ocupar o nível 3 do cargo de técnico judiciário. É relevante pontuar isso, porque o 231, parágrafo 1º, não foi impugnado nada em 2433, e sobre ele o Supremo não manifestou qualquer juízo de valor, só sobre o 231, parágrafo 2º. Sobre o 231, parágrafo 2º, regula a situação dos outros servidores, e não desses 8. É relevante que essa questão seja decidida conjunta para dar um entendimento uniforme, porque como nós temos um mandado de segurança que tem os embargos de declaração do valor Glauber, temos esse mandado de segurança que está no lugar pendente de apreciação, e tem mais uma outra questão, que a época da audiência com os Baldomir, que eu esqueci de falar, mas essa decisão vai refletir em outros servidores do primeiro mandato de segurança, que foram 3 mandados de segurança. E a ordem foi concedida pela Desbardura Judite, pelo tribunal relatado pela Desbardura Judite, para anular a decisão e mandar o presidente redecidir. Eu desconheço a existência da decisão do presidente até o momento, e provavelmente ele está esperando que isso seja definido pelo pleno para que ele não decida de forma conflitante ao pleno. Mas a situação dos 8 servidores ainda está pendente por esse tribunal, porque, uma vez decidido aqui, o entendimento daqui vai se aplicar no caso dos Osvaldo Glauber, e o entendimento dos dois vai vincular o presidente administrativamente quando for decidir o mandato de segurança das 2 servidoras que tiveram a adesão anulada. Por isso, os desembargadores, reitero o pedido para que a ordem seja integralmente concedida. Se for necessário,
que, para dar uma decisão uniforme, haja um período de vista, por exemplo, do desembargador Glauber, uma retirada de pauta. Aqui já é uma questão administrativa que concerne aos senhores, eu só faço a título de sugestão, não quero interferir na decisão, mas que haja a concessão de um entendimento dos casos que estão judicializados e cujo entendimento vai afetar o terceiro mandado de segurança, que foi aquele que foi anulado e voltou para redecidir administrativamente com relação às duas servidoras que estão lá. Ao todo, são 8 servidores. Agradeço a atenção e muito obrigado. Com a palavra do desembargador Amilcar. Senhora presidente, essa situação, a matéria inicial foi objeto de apreciação no mandato de segurança relatório do desembargador Glauber, como ressaltou o advogado, a pendência do julgamento de embargo de declaração sobre esse ponto, que Sua Excelência acredita que tenha sido omisso ou contraditório no posicionamento inicial do tribunal. À época, acompanhei o desembargador Glauber, no seu entendimento, mas para que não haja nenhuma situação de análise da matéria de forma deficiente, ainda mais que ela é importante para esses servidores, por mais importante, feito esse esclarecimento do advogado, comunica que, apesar de ter trazido o processo estar em mesa, agora também, como disse, com a coerência que eu adotei, acompanhando o que eu já tinha me posicionado anteriormente, eu estou solicitando a retirada de pauta dos presentes autos para aguardar aqui o pronunciamento da Corte na matéria tratada no desembargo de declaração do desembargador Glauber, uma vez que é o precedente inicial que já está mais adiantado, inclusive, no seu processamento do que o meu, que está iniciado. Senhora presidente, pela ordem. Pois não. Esses processos, me parece que eles tiveram a primeira decisão ainda durante a minha presidência. E aí, esses processos, 47 processos, a decisão do Supremo, houve mandado de segurança para todos eles, foram concedidas as liminares. Então, eu me declaro impedido de funcionar em todos esses processos, embora a última decisão, o ato que está sendo atacado neste processo seja de nova decisão do presidente atual. Então, eu tive que cumprir a ordem do Supremo, da maneira que a gente entendeu à época, e, embora tenha lançado voto nesse processo, eu registro meu impedimento para esse e para todos os outros similares. Era só, senhora presidente. Obrigado. Pois não, excelência. Bem, o desembargador Amilcar pediu a retirada de pauta. Alguma objeção? Então, está retirado de pauta e eu devolvo à presidência, desembargador João. Assumo a presidência, agradeço à desembargadora Judite. Atenção e dando continuidade à pauta eletrônica, o próximo processo é o mandado de segurança, desembargadora Judite. Eu também sou impedido. Mais uma vez, com a compreensão de Vossa Excelência, e vou passar a presidência para Vossa Excelência. Pois não, excelência, é uma honra. É um processo da relatoria do desembargador Glauber Rego e são impetrantes Fabrícia Grace de Souza Fernandes, Formiga, Gracineide da Cunha, José da Costa Ferreira, Mara Rúbia Alves de Oliveira, Maria de Fátima Batista Arruda Medeciano, e o advogado Murilo Maris Faria Neto e outros, e impetrado o secretário de Administração de Recursos Humanos do Rio Grande do Norte. Desembargador Glauber, se estiver em mesa, Vossa Excelência pode fazer alguma consideração e, dispensado o relatório, a advogada tem até 15 minutos para fazer sua sustentação. Processo em mesa e vamos ouvir a advogada. Bom dia. Gostaria de cumprimentar os excelentíssimos desembargadores, integrantes desse tribunal pleno, em particular, Vossa Excelência Desembargadora Presidente e demais presentes. Eu venho, nesse momento, sustentar as razões do mandado de segurança presente, fazendo uma breve síntese sobre o caso e expor os principais fatos e fundamentos de uma forma concisa, tendo em vista que
foi proferida decisão em um caso paradigma, agora em 8 de maio de 2020, a qual esse tribunal deferiu, concedeu a segurança pleiteada nos mesmos termos do objeto desse mandado. Trata-se, na verdade, de um mandado de segurança em que se busca a implantação da promoção funcional prevista na Lei Complementar número 614 de 2018, referente aos servidores públicos da Fundase. Esse plano de cargo e carreira, os servidores ingressaram administrativamente com os seus pleitos, pedindo a implantação e comprovando os certificados e afins, e teve o deferimento da promoção, porém, houve a publicação de portaria estadual deferindo e determinando a implantação, porém não foi implantado sob a alegativa do Estado de que não há orçamento, não há indisponibilidade de verba orçamentária para tal, o que derivou na impetração do presente mandado de segurança. Então, os fundamentos são que o direito líquido ele se faz presente, haja vista que o próprio processo administrativo reconhece o direito dos impetrantes. No decorrer da lide, o pedido liminar for indeferido, o que ocasionou a interposição, inclusive, de agravo interno. Porém, o fundamento foi que o pleito do mandamos, do presente, caracterizava aumento de verba salarial, o que não corresponde à realidade e que estaria impedido pela lei de improbidade, né? Pela lei de... Desculpa... Enfim, não se trata, tendo em vista que houve a publicação de lei em 2018, e o que se sabe é que, para se haver a publicação da lei, ela deve obrigatoriamente haver, desde já, a previsão orçamentária, e, portanto, não se deve prosperar essa alegativa do Estado de que não há verba para tal. Então, eu venho reiterar a decisão que foi proferida por este tribunal, que tenha como polo ativo Ana Lúcia de Lima e outros, e aqui a ementa foi no sentido de que servidores públicos do Estado, pertencente ao quadro da Fundação de Atendimento Socioeducativo, Fundase, implantação da remuneração, as promoções, pela Lei 614, e já deferidas na via administrativa, inércia da administração em proceder com a correta implantação de tais vantagens, já devidamente reconhecidas pelo administrativo. Inexistência de ofensa à lei de responsabilidade fiscal, aplicação do artigo 19, parágrafo 1º, inciso 4º, da Lei 101. Patente ilegalidade e afronta ao direito líquido e certo. Então, eu reitero os mesmos fundamentos e peço a essa colega da Corte que aplique o mesmo entendimento, haja visto que o caso é exatamente igual, o presente mandamos exatamente igual ao caso que já foi julgado. Além disso, noutros mandados de segurança, a gente já houve o provimento, inclusive liminar, e, inclusive, alguns servidores já possuem essa implantação em seus contra-cheques, que também restaram grafados no agravo interno, que são os mandados de segurança, um de relatoria da desembargadora, da excelentíssima desembargadora Maria Zeneide, outro de relatoria do desembargador Amilca e outro do desembargador Amauri. Então, todos esses e da desembargadora Judite e do desembargador Vivaldo. Todos esses já obtiveram a implantação por meio de liminar. Então, com base nesses fundamentos, e baseado na sustentação das razões que ora foram expostas, pugna os impetrantes pela concessão da segurança pleiteada. E agradeço desde já a atenção. Com a palavra o relator.
Obrigado, senhora presidente. Parabenizo a doutora Ludmila pela brilhante sustentação oral. Senhora presidente, o meu voto está disponibilizado e eu estou seguindo aqui a jurisprudência da Corte, justiça dos precedentes, aplicando o artigo 51, inciso 1, a linha E da Constituição Estadual, e considerando que não encontra-se elencado no rol das autoridades que justificaria o julgamento dos mandados de segurança aqui na Corte, eu estou extinguindo os mandados de segurança sem julgamento do mérito. Este é o meu voto, senhor presidente. Alguém quer se manifestar? Então, eu entendo que todos acompanham e proclamo o julgamento no sentido do voto do relator e devolvo a presidência ao desembargador João Rebouças. Eu sou uma presidente, agradeço mais uma vez a desembargadora Judite e dando continuidade à pauta do processo judicial eletrônico. O 3 da pauta é uma ação rescisória, são partes Rafael Marques e o Estado do Rio Grande do Norte. É da relatoria do desembargador Amilcar Maia. Se tiver em mesa, desembargador Amilcar Marcelista está com a palavra. O advogado vai fazer sustentação oral? Sim, excelência. Com a palavra, doutor. Já que o relatório está disponibilizado. Tá. Bom dia a todos, senhor presidente, desembargadora Judite, senhores desembargadores. O relatório não só está disponibilizado, como é tão preciso que, se fosse ler o relatório, senhor presidente, ia tomar aí 80% da minha fala. Então, eu vou objetivar aqui a minha sustentação. Eu assumi esse processo, senhores desembargadores, há cerca de 3 semanas, quando uma colega precisou assumir um cargo público. E aí, quando fui buscar me inteirar do processo, vi lá GTNS. O tribunal já julgou tudo sobre GTNS, né? Será que temos alguma coisa que ainda possa ser discutida? E me deparei, senhores desembargadores, com um caso realmente bem específico. E depois de buscar aí todos os precedentes do tribunal, pelo menos aqueles que eu pude ler, dezenas e dezenas de precedentes, desembargadora Judite, eu não encontrei nada que espelhasse a situação dos autos e, por isso, a importância dessa sustentação. Primeiro, o servidor, autor dessa ação, senhores desembargadores, ele é servidor do Ministério Público Estadual. E aí, Vossa Excelência certamente se recordam que os servidores do Ministério Público Estadual tiveram uma regulamentação própria e específica sobre a GTNS. Ele moveu a Ministério Judicial à época, entrou com mandado de segurança para que a incorporação lhe fosse assegurada. Foi deferido o mandado de segurança, ele teve a sua incorporação nos termos da lei transitada em julgado, ou seja, e o ponto fulcral de discussão é a correção do valor incorporado, né? E, à época, essa incorporação para os servidores do Ministério Público Estadual se dava com o acompanhamento dos eventuais aumentos, né, dos eventuais acréscimos remuneratórios, diferentemente do que acontecia em relação aos servidores do Executivo, e por uma razão bem específica, senhores desembargadores, é que a lei que revogou a gratificação para os servidores do Ministério Público, que no projeto de lei trazia a revogação expressa e a transformação da gratificação em vantagem pessoal invariável, esse trecho da lei ele foi revogado pelo foi vetado pelo chefe do Executivo Estadual. E quando o autor da ação buscou essa correção de valores junto ao Procurador-Geral de Justiça, chefe do poder ao qual estava vinculado, a decisão que rejeitou o pedido foi fundamentada no trecho de lei vetado pelo chefe do Executivo Estadual, ou seja, fundamentado em trecho de lei inexistente. E essa é a razão da ação rescisória, senhores desembargadores. Por quê? Porque ao buscar no Judiciário, ao buscar perante esse Tribunal de Justiça,
o deferimento da ordem de que a incorporação se desse com o acompanhamento dos eventuais acréscimos, o desembargador relator, na época, confirmado pela Câmara, utilizou o mesmo argumento, o mesmo texto de lei inexistente, porque, repito, vetado pelo chefe do Poder Executivo Estadual. Vejam, Vossas Excelências, que a contestação, inclusive, do Estado faz referência a diversos precedentes dessa Corte e ao precedente principal, que é a repercussão geral no recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal, que tratou dos servidores do Poder Executivo Estadual. O precedente citado em repercussão geral, ele trata da Lei Complementar 203 e não da lei específica dos servidores do Ministério Público Estadual, desembargador Glauber. Essa diferenciação, ou seja, essa especificidade é que nos traz aqui hoje para destacar a importância dessa decisão frente à necessidade de se manter a autoridade da coisa julgada. O autor teve deferido a incorporação da gratificação nos termos em que era à época incorporada, isso foi implementado na sua remuneração, e na primeira oportunidade em que o percentual deveria acompanhar o acréscimo remuneratório, isso não aconteceu, e a negativa foi por as razões que eu acabei de expor. E não há, senhores desembargadores, não há justificativa, nem legal, nem de precedentes, e o próprio Ministério Público assim o reconhece no momento em que, e nós provamos isso nos autos, outros servidores que têm a mesma condição do autor têm a sua incorporação com o acompanhamento desses acréscimos, ou seja, aumento de remuneração, o percentual da GTNS incide sobre esses aumentos também. É um prejuízo que se renova mês a mês, que vai de encontro à coisa julgada dessa Corte e que traz-se a partir dessa ação rescisória para que Vossas Excelências possam corrigir, me permitam dizer, o equívoco do julgado anterior, que volto a dizer, com base direta e expressa num texto legal inexistente. Servidores do Ministério Público Estadual não podem ser equiparados a precedentes de servidores do Executivo ou do próprio Judiciário, porque têm uma legislação própria, porque tiveram a revogação da gratificação sem a transformação em vantagem pessoal, e o equívoco precisa ser corrigido, ouso dizer, a Vossas Excelências, para que se mantenha não só a autoridade da coisa julgada, mas a autoridade da decisão proferida por essa Corte, que determinou a incorporação na forma da lei, que tratava expressamente de uma incorporação que acompanhava, sem dúvida nenhuma, os aumentos remuneratórios. Então, essa é a diferença, desembargador presidente, a que me referi no início. Assim, foram muitos casos de GTNS que já passaram pelo Pleno, pelas câmaras, mas há, sim, uma diferença singela, mas que é determinante na apreciação de Vossas Excelências. E por essas razões, senhores desembargadores, e sem querer me alongar, passando para ouvir a manifestação do relator, é que nós pugnamos pela procedência da ação rescisória, a fim de que seja incorporado de forma plena o valor à remuneração, aos contra-cheques do autor, repondo a força da coisa julgada, da decisão que obteve perante esse tribunal. Eram essas as palavras, senhor presidente. Obrigado, doutor Paulo. Já com a palavra o relator, o desembargador Amilcar Maia. Senhor presidente, o fundamento da apresentação rescisória é a violação manifesta a norma jurídica. Hipótese prevista no artigo 9, inciso 5 do Código de Processo Civil. Em resumo, faço aqui várias considerações, o voto está um pouco extenso, Vossas Excelências já tiveram a oportunidade de exame prévio,
Mas as teses defendidas na peça exordial giram em torno da violação manifesta à norma jurídica em virtude de ofensa à legalidade, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, à isonomia, artigo 5º, caput da Constituição Federal, ao dever de fundamentação, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, e ao artigo 489, inciso 2 do Código de Processo Civil, albergar a análise das questões fáticas e jurídicas aplicáveis ao caso subjúdice, ao disposto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, proteção à coisa julgada material e redutibilidade da remuneração, conforme disciplina o artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal. Fatos que foram referidos pelo nobre advogado na sua sustentação oral. Eu faço análise de cada uma delas no meu voto, em separado. Quanto à questão da legalidade, entendo que não existe violação, uma vez que, em resumo, o julgado em análise fundamentou sua decisão com base no artigo 1º caput da Lei 9.684, 2012, expressamente revogou a gratificação especial. E conforme as razões constantes no acórdão, com a revogação da gratificação e de acordo com o entendimento jurisprudencial de que não existe direito adquirido a regime jurídico, os servidores que detinham um percentual implantar do artigo do GTNS passariam a perceber o valor nominal da mencionada vantagem. Tal conclusão não se baseou, nem poderia, no parágrafo 1 do artigo 1º da Lei 9.684, de 2012, eis que é vetado e inexistente no mundo jurídico. E finaliza dizendo que o julgado chegou à conclusão com a base na revogação da vantagem em decorrência do dispositivo do artigo 1º da mencionada lei na existência de direito do servidor de manter regime de composição de vencimento, desde que assegurada a irredutibilidade. Também com relação especificamente à isonomia, entendo que não existe ofensa ao referido dispositivo, razão pela qual o pedido de rescisão deve ser rejeitado. Quanto à violação ao dever de fundamentação, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e artigo 489, inciso 2 do CPC, faço também minhas considerações a respeito, aqui de modo separado, e nesse aspecto destaco que tanto o acórdão que concedeu parcialmente a segurança ID 5391-617, quanto que julgou posteriores embarques de declaração, no ID 5391-619, foram prolatados em data anterior à edição da Lei 9.684, de 2012. Também entendo que não há violação à irredutibilidade da remuneração. Eu faço aqui as minhas considerações e, ao final, senhor presidente, digo que, a par das premissas feitas, impõe o julgamento pela improcedência dos pedidos formulados nesta ação rescisória, pois não vislumbro que o julgado atacado tenha violado quaisquer das normas jurídicas apontadas na exordial. E, assim, julgo improcedente os pedidos formulados na presente ação rescisória. Em resumo, são as razões do meu voto, senhor presidente. Tem um colega que se manifestar aqui pelo registro. Aqui está desembargador Expedito averbou suspeição e os demais estão acompanhando o voto do relator. Então, a unanimidade pela improcedência da ação rescisória. Dando continuidade à pauta de julgamento dos processos eletrônicos, tem a próxima, é uma ação de proporcionalidade e está da relatoria do desembargador Gilson Barbosa e está com vista a desembargadora Judite Nunes. Eu pergunto a Sua Excelência se está em mesa. O voto foi disponibilizado desde ontem, mas se quiserem, eu faço um resumo das partes que eu considero mais importantes. Mas foi disponibilizado, e eu estou acompanhando o relator. Depois que eu fiz um pequeno resumo sobre a situação dos autos, eu digo que, examinando o objeto da ação e os documentos efetivamente trazidos aos autos,
entendo que merece prosperar a posição adotada pelo desembargador relator, pelo menos em relação ao pedido de ordem cautelar. Isso porque, mesmo reconhecendo que o exame do requisito do perículo in mora não deve se ater de forma automática e absoluta apenas a observação isolada do interregno de tempo existente entre o ajuizamento da ação e a vigência da norma questionada, como muito bem suscitou o desembargador Amilcar na sessão presencial anterior, eu digo que é imperioso considerar, como bem pontuado no parecer ministerial, que a instrução inicial do feito é deveras deficiente. Acompanham a inicial apenas a procuração judicial e cópia do diploma legal objurgado, impedindo o exame mais percussiente da própria plausibilidade das alegações autorais. Sobre essa verossimilhança das alegações, reconheço que há incongruência na resposta ofertada pela Câmara, que chega a afirmar, abro aspas, que não recebeu do município de Nova Cruz nenhum estudo do impacto financeiro, assim como também não se debruçou sobre o fato do município não ter regime de previdência própria e de que os servidores alcançados pela lei não contribuíram para a obtenção do benefício conferido pela lei em julgamento. Fecho aspas. O que poderia evidenciar algum reconhecimento de irregularidades formais na condução do processo legislativo. No entanto, mesmo que se interprete tal declaração como reconhecimento implícito de irregularidade formal do processo legislativo, entendo que esta ainda não se revela suficiente para presumir eventual prejuízo ao erário público ou mesmo ausência real de dotação orçamentária, até porque a mesma Câmara Municipal registra em sua manifestação que o projeto de lei, abro aspas novamente, tramitou regularmente pelas comissões da Câmara Municipal e obteve todos os pareceres favoráveis à sua aprovação e à sua constitucionalidade, fecho aspas, e que, aspas novamente, na exposição de motivos, levou-se em consideração o fato de que o programa de aposentadoria incentivada causaria benefício ao município de Nova Cruz, tendo em vista que o limite com gastos de pessoal iria diminuir consideravelmente com as adesões previstas. Fecho aspas. Logo, não enxergo elementos suficientes para afirmar, neste momento, que o diploma legal detém real vício formal, nem tampouco para presumir que os seus efeitos práticos teriam sido negativos ao erário municipal, circunstâncias que poderiam ser melhor examinadas caso houvesse instrução documental mais completa. E, por tais razões, acompanho o voto do desembargador relator e o parecer do Ministério Público indeferindo o pedido cautelar e pedindo vênia aos que pensam de forma diferente. É assim que estou votando, excelência. Sendo indeferido, vencidos o desembargador Dilermando, o desembargador Amilcar, o desembargador Ibanez e o desembargador Flávio Santos. Está proclamado nos termos do voto do relator por maioria. Eu indago aos eminentes colegas se há um processo em mesa que depende de pauta. Não tendo mais processos em mesa nem em pauta, declaro encerrada a sessão jurisdicional.